Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso evento. Queria convidar você a estar assentando. Bem, para quem não nos conhece, nós somos o Prosperity in Business Jovens. Nós somos um grupo de jovens empreendedores e nosso foco aqui é trazer capacitação pessoal, capacitação espiritual, capacitação técnica. E para isso nós fazemos palestras toda primeira e terceira quinta-feira do mês, nesse horário das 19 horas, aqui neste local. Vocês são muito bem-vindos, agradeço a presença de cada um aqui. Antes de começar, eu queria saber quem está nos visitando pela primeira vez. Pode fazer um sinal, por favor? A nossa equipe vai entregar um new link para vocês, se puder manter a mão erguida até receber. E no final nós queremos dar um brinde para vocês. Ali atrás nós temos uma mesa e queremos deixar um brinde com vocês. Nosso tema de hoje, descubra como descomplicar. A solução que leva ao êxito vem de você. E para isso, quero que vocês recebam com muita honra Karine Siqueira. Uma salva de palmas, por favor. Boa noite. Que gostoso ver vocês aqui. Muitas eu já conhecia do lado de cada tela e é muito, muito bom sentir, conhecer pessoalmente. Pode pôr a primeira imagem para mim, por gentileza? Vou me apresentar para quem não me conhece, né? Meu nome é Karine, essa é a minha família e é a base de tudo na minha vida, de tudo que eu vou falar aqui para vocês. Eu aprendi muito dentro da minha casa. Todos os dias eu cresço muito sendo mãe, sendo esposa, primeiro esposa, né? Porque isso veio primeiro, sendo mãe, mas acima de tudo, entendendo que para ser mãe e para ser esposa eu preciso saber quem eu sou, quem a Karine é e exercer isso no mundo afora. E eu tenho vivido muito a questão do ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu corri ali fora. Peraí. É que eu não gosto de ficar ofegante, porque parece que eu estou nervosa e eu fico bem tranquila. Estou bem tranquila aqui. Quem me conhece já sabe que isso não me intimida, microfone e tudo mais. Mas a questão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura ficou tão mais simples com a internet. E isso mostra porque muitos de vocês estão aqui por causa dela, né? Muitas pessoas vieram através da internet que me conheceram, eu conversei já com algumas, e isso é muito importante, a gente entender. O que eu tenho feito para ir e pregar aquilo que está dentro do meu coração nesse momento? Nasceu no meu coração um projeto chamado Organização Real, e através dele... Quem é que é minha aluna da Organização Real? Elas já sabem bem como funciona. Através dele, a gente tem impactado muitas famílias, tem realmente transformado a vida de todas as pessoas que entram nele. É muito ruim, né, a gente falar de algo que a gente faz, mas eu tenho certeza que se eu puder chamar cada uma delas aqui, elas vão falar exatamente isso. A gente tem visto sendo transformada a casa de cada uma aqui, virando um lar. E não só os lares mesmo. Elas estão vendo isso em todas as áreas da vida delas. Então, eu tenho feito isso, o programa Organização Real. Eu tenho falado através do Mulher Descomplicada e várias outras coisas. Alguns de vocês me conhecem porque, recentemente, eu participei de um programa chamado La Casa Digital. E foi realmente algo muito, muito impactante na minha vida. Foi algo transformador. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje o como fazer essas coisas, mesmo tendo 3 filhas, mesmo sendo dona de casa, mesmo não tendo alguém que me ajude, como uma diarista, por exemplo, e realmente fazer as coisas acontecerem. Pode passar, por gentileza. E quando eu fui convidada para falar aqui, eu perguntei, tem algum tema?
Não, tranquilo, pode falar aí. Então é freestyle. Freestyle é comigo mesmo. Eu gosto muito de falar no freestyle. E aí me pediram um tema, eu falei, gente, a pessoa que me perguntou, eu falei, então eu vou te dar a honra de escolher esse tema. E ela escolheu esse tema para mim. Descubra como descomplicar. A solução que leva ao êxito vem de você. Quando eu li esse tema, eu vi 2 palavras. Pode passar, por favor. 2 palavras me chamaram muita atenção. A primeira foi descomplicar e a segunda foi êxito. Quando eu li isso, na verdade, vocês vão ver que tem mais coisa que me chamou a atenção, mas quando eu vi essas 2 palavras, eu pensei, gente, isso é o que eu tenho que entregar para essas pessoas. Mas, além disso, isso foi o que a pessoa que escolheu esse tema viu em mim. Realmente uma pessoa que tem êxito e realmente uma pessoa que é descomplicada. E, a partir disso, pode passar a próxima, por favor. Outra coisa que me chamou a atenção foi esse vem de você. Deus falou tanto comigo em relação a esse tema, que vocês não têm noção. Eu li ele ali na mensagem, a pessoa que me mandou nem sabe disso, mas eu li e aquilo ficou falando comigo, não porque eu fiquei pensando num tema, mas porque aquilo que estava escrito me chamou tanta atenção. E quando eu li esse vem de você, eu pensei assim, gente, mas o meu êxito não vem de mim. Mas o descomplicado, o meu modo descomplicado de viver não vem de mim. Como é que eu vou falar que vem de mim? E na mesma hora o Espírito Santo me colocou, vem de você sim. E aí eu já vou explicar para vocês o porquê. Porque antes de explicar o porquê, pode passar. Esse porquê vai ser a solução que vocês vieram buscar aqui. Quando vocês viram a palavra descomplicar e a palavra êxito, vocês pensaram em uma solução para vocês viverem isso na vida de vocês. Para vocês viverem uma vida descomplicada, para vocês viverem uma vida de êxito mesmo. E pode passar, por gentileza. A solução é decisão. Quando eu falei assim, não vem de mim. Não vem de mim ser descomplicada, não vem de mim o êxito que eu vivo em qualquer área da minha vida. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração, vem sim. Você precisa decidir para que eu haja através da sua vida. Quando eu falo não vem de mim, é porque muitas de vocês que já me acompanham sabem que eu falo muito sobre não é sobre mim. E não é. Não é mesmo. Eu não estou aqui por minha causa, eu não estou aqui porque eu quero estar aqui, porque a Karine quer que filmem ela para ela ter algum conteúdo para postar na rede social. Nada disso. Vocês que me conhecem de perto, vocês sabem muito bem que, por mim, eu nem usava rede social. É muito mais cômodo você viver a tua vida ali dentro da tua casa e tudo mais. A gente estava conversando agora sobre isso. E é bem mais tranquilo, bem mais fácil. Mas é por quê? Por causa dele, é sobre aquilo que ele quer que eu faça, é sobre aquilo que ele depositou na minha vida para suprir algo que você precisa que seja suprido na sua. Então, é sobre ele e é sobre vocês, não é sobre mim. Porém, veio de mim a decisão de viver essas coisas. E vem de mim a decisão de viver todas as outras coisas na minha vida. Viver de forma descomplicada foi uma decisão que eu tomei. Então, assim, não sei se vocês perceberam, eu fui colocando só slides com palavras-chave, tá? Estejam sempre atentos, não aos slides que eu estou passando, mas a todas as coisas, a todos os detalhes que aparecem na vida de vocês, principalmente nas coisas simples. Eu podia ter colocado ali um monte de texto, tudo que eu estou falando para vocês saberem e tal, acompanharem na escrita, mas a questão é que as coisas simples têm muita informação por trás. Tem muita coisa para vocês pegarem nas coisas simples. Quem me acompanha também, a gente estava falando dos stories ali, dos Reels de grande dia, vocês veem que é uma coisa simples que eu coloco ali. A gente sentado na mesa, eu levantando, fazendo mamar, passando café, coisas que vocês vivem também todos os dias, ou não, e às vezes deixam passar despercebido e não percebem que aquilo faz parte de um grande dia na vida de vocês. Então, estejam atentas às coisas simples, tem muito significado por trás delas. Uma palavra pode dizer muita coisa. Então, essa questão sobre decisão, vocês precisam decidir.
Quando eu falo lá na Mulher Descomplicada, principalmente, isso é uma coisa sobre, né, ser descomplicada, é uma coisa que chama muito, muito a atenção, porque por mais que muitas pessoas achem que são descomplicadas, ao longo do caminho elas percebem que não. Porque qualquer situação adversa, qualquer circunstância, elas já se frustram, elas ficam travadas e elas complicam as coisas. Eu lembro que uma vez, eu estava bem assim no comecinho de uma mudança de mentalidade na minha vida. Eu ouvi uma música que tinha uma frase que falava assim: é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. E aquela música me chamou tanta atenção, mas tanta atenção, e essa frase ficou tão forte dentro de mim, assim, eu fiquei pensando nela tantas vezes, que eu falava assim, gente, se é fácil demais viver em paz, e a gente aqui complica tudo, eu não vou complicar. E eu fui buscar, eu decidi buscar não são técnicas, não são códigos, mas a essência de descomplicar todas as coisas na minha vida. E foi quando eu realmente passei a conhecer, entender e viver a minha verdadeira identidade. Eu sempre falo que existem esses 3 passos, que foram os passos que o Espírito Santo colocou no meu coração para um verdadeiro aprendizado. Primeiro, a gente conhece algo. Então, por exemplo, vou falar sobre identidade com vocês, eu vou apresentar para vocês a real identidade de cada uma. Vocês estão conhecendo. Mas eu só falei, vocês só conheceram, só não é algo desconhecido mais para vocês. Aí, vocês decidem estudar, se aprofundar nisso, entender sobre o assunto. Vocês vão entender sobre aquilo. E depois disso, vocês podem decidir viver aquilo. Então, conhecer, entender e viver é muito diferente. Quando você não vive, só conhece e entende, não é a totalidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Quando você só conhece, você não entende. Você não pode sentar numa rodinha de pessoas que entendem sobre o assunto e conversar sobre aquilo. Porque você não vai saber falar direito daquilo, você só conhece. Então, essas 3 coisas são muito importantes. E a gente precisa decidir. Quando eu decidi viver a minha verdadeira identidade, muita coisa foi descomplicada na minha vida. É muito louco, porque, mundo afora, a gente aprende que é sempre nós. É tudo sobre mim. Não é o vem de você, não é a decisão. O vem de mim é eu tenho poder e não sei o quê, eu faço isso, eu faço aquilo, eu. Mas aí a gente se depara com qualquer situação, circunstância, qualquer situação adversa, e a gente cai. Porque nós, homens, corpo, não é a mesma coisa do que ser a totalidade de corpo, alma e espírito, e escolher e decidir que um deles prevaleça. A forma descomplicada que eu encontrei de realmente viver uma vida com êxito, de passar por qualquer coisa, gente, é qualquer coisa. Eu não vou entrar em detalhes, contar testemunhos, contar situações adversas, circunstâncias pelas quais eu passei aqui, porque a gente ia ficar até amanhã. E, na verdade, ainda ia ser pouco. Mas, quando eu falo para vocês qualquer coisa, é qualquer coisa. Vocês não estão entendendo. É tipo coisa assim que você para e fala assim, não, essa menina não passou por isso. Sim, eu já passei por isso. E isso não foi um problema para mim. Por quê? Porque eu conheci, entendi, vivi a minha verdadeira identidade. Porque eu permiti que as 3 coisas que eu acabei de falar para vocês, né? Espírito, alma e corpo, eu permiti que uma delas se sobressaísse para realmente viver uma vida com êxito e descomplicada. Alguém imagina qual que é? O espírito. Então, a gente precisa decidir que um deles vai ter que se sobressair. O corpo cansa, o corpo faz você se sabotar, a alma acha que você está sempre sendo prejudicado e não sei o quê, e que aquilo. Ah, não, você não merece isso. Vai embora, faz outra coisa, larga esse microfone aqui, o que você está fazendo? Mas o Espírito não. Ele coloca em você aquilo que precisa ser feito. Ele te leva ao êxito. Ele te leva a viver uma vida descomplicada. Ele te faz amar, ele te faz entender, ele te faz ter misericórdia e compaixão com as pessoas. Então, essa também é uma decisão que eu tomei para viver uma vida descomplicada e com êxito.
E eu acho engraçado que, muitas vezes, as pessoas têm uma imagem formada do que é êxito na cabeça delas. Então, por exemplo, êxito para algumas pessoas é ser uma pessoa reconhecida mundialmente, com fama, com muito dinheiro, com carrão, mas isso não resume uma pessoa bem resolvida e com êxito dentro dela. E para você, não estou falando que essas coisas são erradas, não tem nada disso. Nós somos filhos do rei, né? Filhas do rei. É isso que ele tem para nós, o melhor, é sempre o melhor. Mas o que a gente tem que entender é que isso aí é consequência, tá? Então, vocês precisam entender que o êxito vem de dentro. Para todas as outras coisas de fora, vocês viverem o êxito, a totalidade nelas, e ser descomplicada, vocês precisam entender que isso vem de dentro de vocês. Eu falei muito rápido? Estou falando muito rápido? Que eu tenho, que ficar me policiando, porque eu falo um pouquinho rápido. Deixa eu abrir aqui que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu falo para vocês sobre a questão do que eu decidi viver para viver uma vida descomplicada, para ter êxito nas coisas que eu faço, eu realmente falo sobre me conectar direto na fonte. Não tem outra opção. Não tem outra alternativa para mim. Eu já vivi longe e fora disso, e já passei por situações que eram tão pequenininhas e para mim pareceu o fim do mundo. E eu já vivi exatamente como eu tenho vivido hoje, e já passei por situações que poderiam ser algo extremamente frustrante, mas não foi, porque eu sabia no que eu estava conectada, naquilo que realmente era a verdade a meu respeito. E a palavra é a verdade a respeito de vocês. Não estou falando aqui sobre religião, não estou falando aqui sobre nada disso, mas aquilo que está escrito sobre mim, que eu acreditei e mudou a minha vida, está escrito sobre você, sobre você, sobre você, sobre você, sobre todo mundo. A gente só precisa aceitar, pegar, realmente decidir viver essas coisas. E, gente, eu posso ficar falando sobre decisão em todas as áreas da nossa vida, todas. E todas as áreas, profissional, relacionamento conjugal, relacionamento com qualquer outra pessoa, todas as áreas da nossa vida, elas são baseadas naquilo que a gente vive na nossa intimidade, dentro de nós. Então, isso vai refletir para fora. Eu falo muito isso na Organização Real, e eu sei que mudou muito a forma delas. Tem uma aula que é a 3, Cibele falou muito dessa aula ainda, que fala realmente sobre a gente trabalhar essa questão dentro de nós. E isso transforma todas as coisas, transforma todo o viver, todo. E é muito louco que, às vezes, parece tão simples isso. Às vezes parece tão fácil para a gente que vive isso. E, na verdade, parece tão distante para algumas outras pessoas. E eu estou aqui hoje para falar para vocês que vocês podem, sim, acessar essa vida descomplicada em qualquer área da vida de vocês. Vocês podem, sim, ter êxito em qualquer área da vida de vocês. Quando eu falo sobre isso, eu descubro que a Bíblia, a palavra, ela rege o mundo. Rege, mesmo o que não sabe, está falando em algo que está já lá escrito na Bíblia. Mesmo aquela pessoa que nem sabe o que está falando, que tem ligação com a palavra, já estava escrito aquilo lá. E isso é muito louco, que muitas vezes a gente assenta em mesas que a gente nem imaginava chegar, e a gente percebe que o que está fazendo aquela mesa acontecer é realmente uma única coisa. Aquela mesa ter sucesso é uma única coisa. E essa única coisa, ela também habita em mim. E, gente, agora eu vou falar aqui abertamente para vocês. Eu vivi uma experiência muito louca há 2 meses atrás. Eu estive num lugar onde eu precisei decidir, né? Meu marido, nós decidimos juntos. E até porque, né, como é que eu ia fazer sozinha? Com 3 crianças, né? E não dava para levar as 3.
E, a partir dessa decisão, eu pude me assentar em uma mesa onde hoje, aos olhos do mundo, né, do Brasil, aos olhos dos negócios, é uma mesa que muita gente quer estar ali. E, quando a gente estava sentado ali, conversando, o que a gente sentia, via, e assim falava, gente, não tem como ser outra coisa, é que o que levou ao êxito daquela mesa, daquelas pessoas que estavam assentadas ali, era realmente entender as verdades a respeito delas e colocar para as outras pessoas esse entendimento também. Então, quando vocês veem qualquer pessoa que vocês não conseguem realmente entender o porquê aquela pessoa está passando para você aquela verdade tão grandiosa, entenda que fez muita diferença na vida dela. Para mim, tudo isso que eu estou falando para vocês fez muita diferença. Muita diferença. E a decisão é a base disso tudo. Quando eu decidi viver de forma descomplicada, eu decidi amar as pessoas acima de todas as coisas, assim, quer dizer, não acima de Deus, mas eu estou falando acima de todas as coisas que elas podiam me oferecer, acima de todas as coisas que elas podiam fazer para mim, boas ou ruins. E isso descomplica as coisas realmente na vida de vocês. Isso leva ao êxito. E quando eu quero falar para vocês aqui sobre vocês realmente entregarem tudo para Deus, se deleitarem nele, é porque Ele vai atender todos os desejos do coração, aos desejos do coração de vocês. Porque quando vocês se deleitam a Ele, não tem como o coração de vocês ter um desejo contrário àquilo que Ele realmente tem para a vida de vocês. Por quê? O que às vezes fala lá, né, que o coração é enganoso. Mas, gente, quando você deixa o espírito prevalecer, quando você tem o corpo, a alma e o espírito. Eu estava falando para vocês qual vocês achavam que eu tinha feito se sobressair, prevalecer na minha vida, vocês falaram o espírito. Por quê? Porque eu alimento mais o espírito. Aquilo que você alimentar mais vai crescer mais. Não tem como a sua alma se sobressair, o seu coração ser enganoso e os desejos do seu coração serem enganosos se o espírito estiver sobressaindo. Eu tenho 3 filhas, que nem eu estava falando para vocês, já no começo, né? Só que eu não contei a idade delas. A primeira, a mais velha, tem 8 anos. A do meio tem 2. E a mais novinha vai fazer 1 ano no final desse mês. E se eu escolher uma das 3 só para alimentar, pensando que todas elas têm a mesma idade, por exemplo, eu escolhi alimentar só uma delas, o que vai acontecer com as outras 2? Elas vão morrer e uma vai se manter viva. Não tem como você alimentar só o espírito e não alimentar o seu corpo, não cuidar do seu corpo. Ele, inclusive, é templo do espírito. E cuidar, né, da sua alma e tal. Você vai alimentar todos eles, mas de maneira saudável quando o espírito se sobressai. E agora, eu quero deixar aqui para vocês a importância de você fazer todas essas coisas voltadas para os seus negócios. A decisão que vocês tomam de deixar o espírito prevalecer, de alimentar o espírito e ele se sobressair, além disso, né, de descomplicar todas as coisas na vida de vocês, vai refletir nos negócios de vocês. E vocês precisam entender que os negócios de vocês, isso fica pesado. Eu sempre recebo, né, mas não é bem assim, porque eu falo disso também na minha rede social, mas é o que eu acredito. Eles não estão aqui para enriquecer vocês. Não estou falando que vocês não vão ganhar dinheiro com isso, que vocês não podem enriquecer através disso. Mas o intuito principal dos negócios de qualquer pessoa deve ser amar e servir. E isso, né, reflete no resultado que vocês têm. Mas decidam amar e servir as pessoas. Eu decidi amar e servir as pessoas através da Organização Real, através do Mulher Descomplicada, através de todas as coisas que aparecem na minha cabeça, no meu coração, e eu faço acontecer. Esse é o intuito principal de toda e qualquer coisa. Ou, pelo menos, na verdade, eu gostaria de apresentar para vocês que ainda não sabiam que esse poderia ser o intuito principal, como sendo. Essa foi a decisão da minha vida. Amar e servir.
Eu estou aqui porque eu estou amando e servindo quem pode ser edificado através do que eu estou falando. Eu faço o programa Organização Real para amar e servir a vida delas. É óbvio que, muitas vezes, quando a gente está amando e servindo, elas compraram Organização Real. Então, eu amei servir elas, mas elas também compraram, tiveram atitude, e realmente eu recebi através disso. Mas não era esse o meu foco. Essa foi uma consequência. Então, decidam ter os recursos financeiros como uma consequência daquilo que Deus depositou no seu coração e vai amar e servir todo mundo que está ao seu redor. Quando você coloca o foco no dinheiro, você perde muita coisa no meio do caminho. E quando você coloca o foco em amar e servir, você ganha muito mais do que você tinha imaginado antes. Porque, na verdade, você não está focado naquilo. E nada do que acontecer no meio do caminho vai te tirar o foco de amar e servir. E, gente, a transformação que a gente tem o poder de causar na vida de cada pessoa é algo realmente sobrenatural. Sobrenatural mesmo. E quando a gente fala sobre amar e servir as pessoas, muitas vezes vem muitas preocupações nas nossas vidas, nas nossas cabeças, na nossa alma. E essas preocupações acabam nos deixando, fazendo perder o foco. E esse foco, que é o amar e servir, acaba sendo tomada pela preocupação de coisas que podem acontecer e dar errado, de coisas de recursos que eu preciso para investir, amar e servir da melhor maneira. Então, quando vocês decidem colocar o foco na palavra, nas verdades a respeito de vocês, essas coisas não vão acontecer. Essa preocupação não vai tomar conta. Por quê? Porque o que floresceu ali dentro de você já tem uma base, já tem algo sólido. E não tem o que vai acontecer para tirar isso de você, porque você entendeu que você vai amar e servir. Porém, quando essas preocupações aparecerem, entregue todas elas ao Senhor e Ele vai sustentar cada uma de vocês. E Ele jamais vai permitir que um justo venha a cair. E isso está escrito em Salmo 55, 22. É muito importante vocês terem isso dentro de vocês. Ontem eu fiz uma live, tinha algumas de vocês na live, e eu não queria fazer aquela live, e várias coisas que eu faço eu não queria fazer. Vocês sabem disso, porque Organização Real eu não queria fazer. Só que eu sei quando vem do Espírito, e eu sabia que eu precisava fazer assim como a live de ontem. E quando eu conversei lá na live de ontem, era desde cedo que eu estava para fazer, gente. O Espírito Santo me incomodando. Fala isso, abre uma live e fala isso, abre uma live e fala isso, abre uma live e fala isso. Não vou fazer, não quero. Tá, vamos fazer isso aqui primeiro, tá. E fiquei incomodada até quase 9 horas da noite. E quando eu abri essa live, foi para falar sobre as preocupações da vida, que está lá em Mateus 6, a partir do versículo 25. E eu comecei a compartilhar ali algumas coisas, alguns versículos e algumas coisas baseadas nesses versículos. E realmente a gente estava falando sobre não se preocupar, sobre a gente não poder acrescentar nenhuma hora que seja a nossa vida. E isso acontece muito, a gente acha que tem como. Eu sou uma pessoa que otimizo demais o meu tempo, eu uso muito bem as minhas 24 horas. E, às vezes, até parece que eu ganho mais horas, mas eu não ganho. Eu só tenho 24 horas no meu dia. E, se preocupando, a gente não tem como acrescentar. Não adianta, vai acontecer do mesmo jeito. Então, a gente pode decidir focar e entregar tudo aquilo que vier de preocupação na nossa cabeça para Ele. E, rapidinho. Então, a gente precisa decidir entregar para Ele todas as nossas preocupações, porque Ele vai cuidar de tudo. Pode passar, por favor? E vocês precisam decidir. Eu não conheço muito bem todo mundo que está aqui. Na verdade, muito bem, eu não conheço ninguém.
né? Tipo, para ser bem sincero, muito bem. Mas eu sei que ao longo da nossa vida, seja ela profissional, seja ela dentro da nossa casa, a gente se depara com muitas coisas em que fica difícil tomar a decisão do Espírito prevalecer. E eu sei que cada um aqui tem uma história, cada um busca uma coisa. Nós, por mais que as verdades a nosso respeito sejam as mesmas, nós somos pessoas diferentes. Nós temos funções diferentes, nós executamos algumas coisas de forma diferente, e é assim que é para ser, não é para ninguém ser igual a ninguém. Né? É para a gente realmente, cada um ter a sua individualidade, o seu jeitinho, a sua essência, e isso é importante. Mas eu quero dizer para vocês que não importa mesmo o que vocês estão passando. Se vocês decidirem, vocês precisam decidir. Se vocês decidirem que Ele governe a vida de vocês, tudo vai ser pequeno. Eu não estou falando que vocês vão ficar imunes a situações e circunstâncias adversas. Não estou falando que vocês não vão viver problemas na vida de vocês. Mas isso vai ser só um detalhe, e tão pequeno perto daquele que cuida de vocês, daquele que dá toda a estratégia necessária para vocês viverem de forma descomplicada e ter êxito em tudo que vocês fazem. Então, decidam viver isso. Antes de eu encerrar mesmo, eu quero perguntar, alguém de vocês tem alguma pergunta? Porque eu cheguei aqui, eu coloquei as palavras, eu falei várias coisas que tinha sido diferente do que eu tinha pensado antes, lá na minha casa, mas é porque Ele sabe o porquê de todas as coisas que eu falei aqui, e confesso que quando a gente vai falando, a gente vai vendo as cabecinhas, os olhinhos, e a gente vai entendendo o porquê aquilo está sendo falado. Mas pode ter alguma coisa que vocês querem saber, ou querem que eu fale aqui, e vocês podem contribuir também para que outras pessoas ouçam isso que vocês querem perguntar, a resposta disso que vocês querem perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Não? Quer falar? Precisa dar Então, na verdade, vou ser bem sincera com esse processo. Eu estava lá limpando a minha prateleira de livros e tal, e me veio a ideia, assim, na verdade eu já sabia, né? O Espírito Santo colocou no meu coração e queimou, assim, quando queima daquele jeito, eu falei, ele colocou assim: você precisa ensinar para as pessoas essa forma que você se organiza. Agora eu vou chorar, porque eu acabei de lembrar. Você já tinha me falado isso. A Sabrina, que está sentada ali no fundo. Acabei de lembrar, sabe? Então, a sementinha tinha sido plantada a partir dali. Um dia aqui, no estacionamento aqui dos 15 minutos, dentro do carro, ela me falou isso. Só que, como eu falei para ela, para mim é tão normal, tão comum, tão simples agir da forma que eu ajo, e que é o que eu ensino na organização real, que isso não tinha passado na minha cabeça. Faz anos já, né, que você me falou isso. E aí, naquele momento, o Espírito Santo colocou no meu coração e queimou. Você precisa ensinar para as pessoas essa forma que você vive, que você faz tanta coisa, e dessa forma leve. E tudo isso que eu tenho colocado no teu coração. Questão de segundos. Abre um programa sobre isso. Não quero. Que nem a live ontem. Não quero. E não sei o quê. Tá bom. Aí vem aquela, né, que a gente quer negociar com Deus para fugir daquilo que Ele está dando para nós. E aí eu falei, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um story aqui, e se aparecer alguém, eu faço. Mas se não aparecer ninguém, é porque não é para ser, entendeu? E aí eu coloquei um story, e apareceu pessoas para fazer o programa. Eu coloquei um story falando, e é assim, ó, na hora que eu estava fazendo ali, no mesmo lugar que eu estava, limpando. O negócio é o seguinte, acabei de ter uma ideia e tal, quero saber quem se interessa. E se interessaram. E aí eu comecei. O interno meu foi só aquilo que eu já estava falando para você no café. É tão
fácil, é tão confortável a gente viver a nossa vida, o nosso dia a dia. Eu cuidar das minhas filhas na minha casa, eu cuidar, né, da minha casa, viver a minha vida sem mostrar nada, sem falar nada. Mas aí a gente quer fugir por causa disso, porque o fácil é mais confortável. Mas aí ele me incomodou e eu não consegui fugir, porque não era uma coisa minha. Não era algo que eu estava fazendo. Eu não tive nem tempo de ter algo interno. O meu algo interno foi só, eu vou fazer, mas só que se não aparecer ninguém nessas 24 horas, story, né, sobe em 24 horas, não é nem para pôr no feed, para ficar lá, para um pessoal ver mais tempo, aí eu vou fugir. Esse foi o único tune interno. Só que a hora que elas aceitaram, eu falei, meu Deus do céu, agora o negócio ficou sério. E aí eu fui aprendendo com essa primeira turma. Tem gente que está aqui que era da primeira turma, e eu fui aprendendo com elas. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para elas durante o processo, e falando assim, essa é a primeira vez que eu estou fazendo um negócio nesse estilo, nesse formato, eu estou aprendendo junto com vocês. Então, durou 500 anos, eu nunca mais quis me desgrudar delas, porque foi algo muito gostoso. E eu cresci muito nisso. É muito louco como muitas vezes Deus coloca coisas nas nossas mãos para a gente fazer, e a gente tem uma certa resistência, porque, no fundo, aquilo vai ser algo tão grandioso, mas tão grandioso, mas tão grandioso, que ou a gente fica, não é medo a palavra, mas sentindo aquela grandiosidade, que foi o que aconteceu com o programa Organização Real. Eu sentia que aquilo ia acontecer dessa forma tão grande, ou a gente realmente quer fugir com medo do que pode acontecer, achando que não é capaz, e sim, nós somos, porque Ele nos capacitou e Ele nos capacita. O Espírito Santo tem o poder de nos ensinar todas as coisas, e você sabe por que eu estou falando tudo isso para você. E é isso que acontece, a gente briga bem pouquinho quando a gente sente que é dele, e Ele não deixa a gente fugir, e o resultado não tem. Quando é Ele que coloca, não tem nem o porquê. Eu fui além do que você me perguntou, porque a resposta que você precisava era muito mais do que a pergunta que você me fez. E eu só sei disso, não é só porque eu senti isso agora, mas porque você me contou umas coisinhas ali no café. Não pensa muito naquilo, não é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre o que os outros vão pensar. Se eu me preocupasse com o que os outros vão pensar, se eu tivesse uma necessidade de aprovação, eu não estava aqui, nesse lugar, com esse microfone, falando para você. É bem sério isso. Então, a gente precisa se libertar muito da necessidade de aprovação. O que os outros falam a nosso respeito é problema deles. As pessoas mentem, as pessoas exageram, as pessoas falam aquilo que elas querem falar, e não realmente aquilo que Deus pensa a seu respeito. Então, você entendendo quem você é, não importa o que vão falar de você, vai e faz. É muito maior você ir fazer. Tem pessoas que estão esperando por isso. Eu não separei isso aqui para falar para vocês, mas eu vou procurar aqui bem rapidinho. Enquanto isso, se alguém tiver mais uma pergunta para falar, para fazer, pode ficar à vontade. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá, gente? E aí eu escuto e já vou respondendo. Mas alguém tem alguma pergunta? Não? Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu falei um pouquinho aqui sobre a experiência que eu vivi da Casa Digital. É parte dela, né? Quase nada, na verdade. Mas eu poderia ter fugido. Eu quis fugir. Vitor sabe disso. O Espírito Santo já tinha colocado no meu coração a certeza de que eu ia estar lá dentro. E eu gravei um único vídeo. Tem várias pessoas que fizeram inúmeros vídeos para estar lá dentro. E quando eu vi o meu vídeo, foi assim, estou saindo aqui no meio de uma faxina. Foi exatamente assim o meu vídeo. Eu não fiz nada demais. E eu só fui eu. Só que quando eu fui gravar esse vídeo parando da faxina, eu olhei para o Vitor e falei, eu não vou gravar. É aquilo que dá quando vai falar, eu não vou gravar. Ele falou bem assim, por quê? Eu falei, porque eles vão ver o meu vídeo e vão me chamar. E aí, ele falou, então grava. E aí não deu outra. Não deu nem 24 horas depois eles me ligaram. Por quê? Porque você não pode deixar aquele negocinho fazer ser maior do que aquilo que Deus colocou no teu coração e queimou. Eu já vou encerrar, mas antes eu quero falar para vocês
É para todo mundo isso que eu estou falando, tá? Eu estou olhando para ela, principalmente porque ela perguntou para mim e porque ela me contou algumas coisas que realmente aconteceram também comigo. A vontade de não abrir a boca por necessidade de aprovação. E eu tive um sonho. Você acompanhou a casa, você deve ter visto eu falando para a Ana desse sonho. E foi onde falaram sobre o desbloqueio da Ana, foi ali. E eu estava contando sobre o sonho que eu tive, e era sobre eu abrir a boca. E no mesmo dia que eu tive esse sonho, eu abri a Bíblia, e o versículo que eu li estava escrito assim, ó: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. E Deus falou para mim: abra a boca, fale, faça o que precisa ser feito, e não o que você quer fazer. Então, toda vez que o meu eu se manifestar para querer quebrar aquilo que Deus me levantou para fazer, eu não vou permitir, porque eu decidi que Ele governe minha vida e que eu vá por todo mundo e pregue o Evangelho, aquilo que mudou a minha vida para toda criatura. E é isso. A Organização Real nasceu porque eu não deixei o meu eu prevalecer, porque eu sei que não é sobre mim. E é isso que vai acontecer com você. A maior decisão que eu tomei na minha vida foi entregar a minha vida para Jesus. Foi entender aquilo que Ele tem para mim. Foi entender que se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira, que Ele deu o Filho dele. Quem é mãe sabe o quão doloroso pode ser entregar o Filho. E Ele deu o dele, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça, gente, isso é tão louco, mas tenha a vida eterna. E é isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você, para você, para você, para você, para você. E essa foi a maior decisão que eu tomei na minha vida. E, inclusive, eu tomei essa decisão não é nessa mesma sala que vocês estão, mas nesse mesmo lugar. E eu aprendi muito, eu cresci muito aqui onde a gente está, vocês não têm ideia. Sou muito grata por esse lugar, muito grata mesmo. E eu quero abrir aqui para vocês a oportunidade de hoje, vocês decidirem isso também. Vocês decidirem que Ele governe a vida de vocês. Vocês decidirem que o Espírito prevaleça na vida de vocês. Vocês passarem a realmente ver o que Ele tem para vocês como um todo. Vocês acessarem uma vida descomplicada e terem êxito nas coisas que vocês vivem, nas coisas que vocês fazem, que é só um detalhe. O que a gente faz é só um detalhe, a partir de quem a gente é. Então, hoje eu quero abrir aqui para vocês essa oportunidade de decidir e realmente entregar a vida de vocês para Ele. Eu gostaria de saber, quem de vocês gostaria de tomar essa decisão hoje? De entregar a sua vida para Ele assumir a direção, para Ele assumir o controle mesmo. Na verdade, assim, vocês vão decidir, né? Ele vai caminhar com vocês a partir daquilo que vocês vão permitir que Ele faça no interior de vocês, através da verdade. Alguém de vocês quer tomar essa decisão hoje? Ninguém? E eu quero dizer para vocês, muitos de vocês eu já sei que já decidiram viver isso e caminham pertinho de mim, eu posso sentir. Mas se alguém tiver essa vontade de tomar essa decisão, mas ficou com vergonha aqui ou qualquer coisa do gênero, eu vou estar ali no fundo, a gente pode conversar, ou vocês também podem ter esse momento dentro da casa de vocês e falar: Deus, eu entrego realmente a minha vida para o Senhor. Assume a minha vida. Eu quero que o Senhor esteja aqui no meu coração, tomando conta do todo. Que o corpo e a alma sejam só alguém que caminha ali, mas que o Espírito prevaleça sobre todas as coisas. Eu aceito o Senhor, como meu Salvador. Eu perdoo todos aqueles que me ofenderam. E eu perdoo mesmo, eu não quero carregar nenhuma dessas pessoas comigo. Eu te agradeço, porque o Senhor escreveu meu nome no livro da vida, e isso é a coisa mais perfeita do mundo.
tenham esse tempo, agradeçam, sejam gratos. A gratidão, assim, é a raiz de muita coisa que vocês vão viver e vão desfrutar nessa vida. Ou não, né, por falta de gratidão. Mas Deus tem o melhor para cada um de vocês. Decidam isso. Vocês podem viver uma vida descomplicada e ter êxito em tudo que vocês forem fazer através da decisão. E a decisão vem de vocês. Tá bom? Bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou estar ali no final, se quiser ter um tempinho, tá bom? Muito obrigada. E obrigada pelo convite. Muito obrigado, Karine, pela honra da sua presença aqui conosco. Tenho certeza que foi um aprendizado muito grande para todos nós. E o foco que a Karine deixou aqui, a melhor decisão da vida dela, a melhor decisão da nossa vida, é entregar o comando na nossa vida para Deus. A partir desse momento, nós podemos desfrutar todas as coisas perfeitas e agradáveis que Deus tem para nós. Amém? Queria deixar um convite, nossa próxima palestra, terceira quinta do mês, no dia 19 de agosto. Venha, traga um convidado, vocês são muito bem-vindos aqui. Muito obrigado, tenham uma boa noite, continuem abençoados.